Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, todos vós que aqui estáis comigo à distância, mas presentes, através desta transmissão da RTP, acabamos de cantar que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E é por isso que aqui estamos, 2000 anos depois, como se fosse na altura, porque é na altura, de o experimentarmos vivo, ressuscitado no meio de nós, e a ressuscitar tantas vidas como agora mais necessitam, confinadas que estão, com tudo o que acontece, com cada um, com as suas famílias, nas suas casas, enfim, seja onde for. E esta certeza da ressurreição de Jesus Cristo é para todos nós um impulso grande e uma certeza maior de que a vida continua. Continuando com Ele, que venceu a morte, continua também através de nós, vencendo todas as adversidades, como havemos de vencer também esta pandemia. E vamos então preparar o nosso coração para mais frutuosamente recebermos esta presença do Senhor ressuscitado na sua palavra e em tudo mais que o sacramento nos oferece. Senhor, Cordeiro Pascal, vencedor do pecado e da morte, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Cordeiro imolado e nossa paz. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, ressurreição e vida dos vossos fiéis. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença. Com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.
coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Pois não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele, acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Imaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam,
Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres lhe tinham dito. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e amigos, neste terceiro domingo de Páscoa, em que ouvimos a palavra de Deus, como sempre acontece nas nossas liturgias, porque é a partir dela que tudo se esclarece e tudo recomeça. E também na situação atual em que estamos e que tantos sofrem, particularmente e mais intensamente ainda, por solidão, por confinamento, por cuidados que precisam de prestar a outros ou que lhes prestem a eles, enfim, por tantas circunstâncias que atingem tanta gente e muita da que está agora a seguir pela televisão esta Eucaristia. Vamos então deixar que a palavra de Deus ilumine a nossa circunstância e também a salve, a liberte. Nós, no Salmo, cantamos aquele refrão: mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. E pedimos-lo, certamente, com intenção e ainda mais profunda. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Pois bem, Ele mostrou. Nós, cristãos, acreditamos que o caminho da vida nos foi oferecido no próprio Jesus, que se fez isso mesmo. Caminho, verdade e vida do mundo. Porque foi uma vida compartilhada com os seus contemporâneos, como agora ressuscitado, a compartilha em qualquer tempo e em qualquer espaço e nestas circunstâncias precisamente.
o caminho da vida. Não é um caminho fácil de entender à primeira, porque quando nós pensamos em caminho, pensamos, antes de mais, no nosso próprio caminho, de acordo com os nossos planos, de acordo com os nossos desejos, de acordo, enfim, com todas as nossas previsões, o que não é mau. Nós, como seres humanos, somos assim, projetivos, e por isso não nos confinamos no presente, ao menos mentalmente e no coração, e queremos sempre outras coisas que desejamos para nós e para os nossos. É natural, digamos, e por isso é bom, porque é sinal que estamos vivos. Mas realmente não chega. E quando as previsões não podem ser concretizadas, e quando os planos também não, e quando as ambições também têm que ser mais reduzidas e até limitadas em termos de espaço, pois tudo isto parece abanar muito, porque o caminho que nós tínhamos projetado, a nossa previsão, agora não pode ser tal e qual, ou não pode ser de maneira nenhuma. Tem que ser outra coisa. Pois bem, então, o que é que nós ouvimos? Ouvimos, antes de mais, 2 trechos ligados a São Pedro. Uma pregação que ele faz, logo nos princípios da Igreja, em Jerusalém, ouvimos os Atos dos Apóstolos, e depois um trecho da carta que ele escreveu. E em qualquer destes trechos, o que Pedro está a dizer a quem o ouve, ou a quem o ouvisse, ou lesse, é que o caminho é realmente diferente. O caminho vencedor foi aquele que Jesus Cristo trilhou, que não se poupou a nada, nem sequer à nossa própria morte, mas tudo isso fez vida. Fez vida com mais entrega, não se recolhendo a si próprio na sua dor e até na sua desilusão. É realmente diferente. O caminho vencedor foi aquele que Jesus Cristo trilhou, que não se poupou a nada, nem sequer à nossa própria morte, mas tudo isso fez vida. Fez vida com mais entrega, não se recolhendo a si próprio na sua dor e até na sua desilusão que tivesse, mas fazendo tudo isso mais vida. Vida inteiramente partilhada, como ofereceu na cruz, e por isso mesmo que atingiu o ponto inicial, central e último da vida, que também é eterno, o próprio Deus ressuscitou. E este caminho é aquele que nos é oferecido agora, como depois foi explicado aos discípulos de Emaús. Este trecho do Evangelho de Lucas, que nunca é por demais lembrado, proclamado e meditado, o que é que nos traz hoje? O que é que nos traz sempre? Conta-nos que no dia da ressurreição, mas ainda não sabendo dessa ressurreição, 2 discípulos de Jesus tinham deixado Jerusalém e iam muito tristes, estrada fora, a caminho de uma terra chamada Emaús. De um desses discípulos diz o nome, Cleófas. Cleófas é um parente próximo de Jesus, pelo lado do seu pai adotivo, e do outro não se diz o nome. E eu creio que o evangelista não lhe diz o nome, porque de uma maneira ou de outra podemos ser nós todos. Quando também ainda não conhecemos inteiramente, nem apropriamos de facto esta verdade da vida, morte e ressuscitada que Jesus Cristo nos oferece. E então, eles vão tristes, estrada fora, e alguém se abeira deles e começa a fazer caminho com eles. E pergunta-lhes porque é que vão assim, porque é que vão tristes, e eles respondem, então, mas tu não sabes o que é que aconteceu nestes dias em Jerusalém? Nós estávamos com tanta esperança que Jesus de Nazaré, fosse o nosso Messias, que nos libertasse dos romanos, que voltássemos a ser o que já tínhamos sido antigamente, como um reino próprio e próspero, dos tempos de David. E não foi nada disso que aconteceu. Prenderam, mataram, e já lá vão 3 dias, estamos muito tristes, vamos embora. E esse alguém que se tinha abeirado deles e a fazer caminho, lembra-lhes, mas ouçam lá, então, e vocês não conhecem as Escrituras, as predições, enfim, de que tinha sido desta maneira que o Messias havia de o ser, dando a vida, não como habitualmente se esperaria, enfim, sendo um grande conquistador, um imperador ainda maior que o de Roma, mas dando a vida. Vocês ainda não perceberam isso. E lá foi, conversando, estrada fora com eles, relembrando-lhes tudo aquilo que era a leitura correta e agora verificada na sua própria morte e ressurreição das antigas profecias. Chegaram a uma determinada terra e casa, insistiram que ele entrasse e depois ele fez um gesto que já tinha feito antes, repartiu-lhes o pão e eles perceberam, é ele. E depois deixaram de o ver assim, com olhos de ver, para o entrever com os olhos da alma, como nós agora o podemos entrever também, o ressuscitado.
E então voltaram para Jerusalém a anunciar que sim, afinal ele tinha vencido a morte e por isso a vida agora não apenas continuava, como passava a ser outra coisa. Mesmo quando todas as limitações tinham somado e tudo parecia acabado e tristemente acabado naquela cruz e naquela sepultura, não. A vida de Cristo inteiramente dada tinha sido uma vida vencedora, ressuscitada e presente, precisamente porque inteiramente partilhada. Meus caros irmãos e irmãs, a distância física, mas numa proximidade tão grande como estamos a ter com a palavra de Deus, é isto o caminho da vida. E eu tenho a certeza, porque tenho ouvido tantos testemunhos ao longo destes dias de confinamento, tantas pessoas que me telefonam, que me mandam mensagens, que partilham a sua própria experiência, como isto exatamente acontece. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma enfermeira que todos os dias lá vai para o seu hospital e lá passa muitas horas difíceis, enfim, no tratamento dos doentes, mas como ela me vai dizendo que nisso mesmo, exatamente porque se dá, de certo modo, morre para si para viver para os outros. Aí encontra mais vida, não apenas naquela que reparte, mas naquela que ganha. Porque a vida é assim, quando se dá, faz um ricochete positivo e dá mais vida a quem se oferece. E estou a lembrar-me de outras pessoas que na sua casa, concretamente casais, me têm dito como naquele dia-a-dia confinado, a tomar conta dos filhos bebés ou mais crescidos, se têm redescoberto até e aprofundado como família, enfim, vencendo aquelas coisas que é preciso vencer, não só das dificuldades do dia-a-dia, mas deste mesmo confinamento, portanto, desta proximidade tão desabitual, que também nos expõe mais uns aos outros, porque estamos próximos e não há, digamos, fuga possível, mas que nisso mesmo têm encontrado muitas vezes a ocasião de crescer no conhecimento do outro. Com mais se dão, mais se recebem. E podia continuar por uma série de testemunhos também do que acontece em tantos lares de idosos concretamente, onde a situação é particularmente melindrosa, mas onde ninguém desiste de resolver os problemas que surjam ou de os prevenir. E como isso também lhes enche o coração, porque crescem naquilo em que nós podemos crescer, que é precisamente na entrega, onde nós resolvemos não só os problemas dos outros, mas os nossos próprios problemas. Porque o isolamento não é apenas uma questão física. Muitas vezes chama-se muita concentração em nós próprios, pouca atenção aos outros. Agora, não há senão dar mesmo essa atenção, porque eles estão aí, estão perto e requerem da nossa parte esta vontade redobrada de irmos mais além do que iríamos com os nossos projetos e com as nossas habitualidades. Meus caros irmãos e irmãs, meus caros amigos, a ressurreição é isto, é passar com Jesus Cristo inteiramente para o mundo de Deus. E Deus espera-nos em todas as suas criaturas, e a começar por todos aqueles que põem na nossa vida mais próximos e a apelarem para aquilo que há de melhor em nós, que é esta capacidade de nos encontrarmos nos outros e para os outros. Há muitos sinais de ressurreição ao longo destas semanas, que nós vamos acumulando e vamos agradecendo a Deus, porque o caminho da vida, esse mesmo que pedíamos no Salmo, é aquele que Deus nos mostra em Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma vida inteiramente ressuscitada, porque inteiramente entregue. Não se poupou a nada para estar connosco, até no mais profundo drama humano, até da sua própria tragédia. Mas aí mesmo que se entregou, reviveu. Está connosco. Foi o que descobriram aqueles discípulos de Emaús e por isso foram cheios de alegria dizer aos outros que agora o Senhor ainda estava mais com eles, fosse a caminho de Emaús, fosse em Jerusalém, fosse em cada uma das vossas casas onde me estáis a seguir nesta meditação do Evangelho de hoje. Pensemos também e agradeçamos todos aqueles que ao longo do nosso caminho, no Emaús da nossa vida, das nossas demandas e procuras, quer em distância física, quer em concentração, pensemos em todos aqueles e aquelas que foram para nós o sinal do ressuscitado. Nos ajudaram a compreender estas coisas porque as viveram primeiro que nós. E por isso mesmo as partilham. Que a vida se recebe quando se dá. Que a vida se ganha quando se entrega. Que a ressurreição acontece precisamente assim. Tantos e tantas que pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, às vezes até pessoas que nem são confessionalmente definidas, mas em quem o Espírito de Jesus Cristo ocasiona estes mesmos sentimentos e práticas. E como tudo isto é sinal de ressurreição, é o melhor que nós temos, é o melhor que nos é dado por Deus, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, para ser a Páscoa do mundo. Esta semana
na Igreja, nós começamos um tempo de oração especial pelas vocações. Em especial por aquelas vocações que se consagram inteiramente ao serviço do Evangelho, quer na vida sacerdotal, quer na vida religiosa masculina e feminina, enfim, tantas figuras que aí estão, como podem estar hoje, com estas limitações físicas, mas sem nenhuma limitação do coração, a ajudar-nos a ir para a frente na tradição evangélica e no seu melhor, que é precisamente a Páscoa do Senhor Jesus. Peçamos por eles, peçamos por aqueles que se sentem vocacionados, e nunca se é vocacionado para si, é sempre vocacionado para os outros. Que à maneira de Jesus Cristo e como estes discípulos que ele reencontrou e que o reencontraram, sejam no mundo o sinal de uma Páscoa que está aí para entrar nas vossas casas, entrar nas vossas famílias, ultrapassar os vossos isolamentos e com o Espírito de Jesus Cristo ganhar outra alma, precisamente na entrega e no interesse mútuo que aconteça. Assim vai ser, a Páscoa está aí e é a esperança concretizada da nossa vida de todos os dias. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que se dedicam ao bem público, de modo particular neste tempo de pandemia, pelos doentes e as suas famílias, e pelos que estão sós e pelos que estão presos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que se sentem chamados ao sacerdócio, pelos que sentem os apelos da consagrada, pelos que sentem chamados a constituir família e por aqueles que se encontram na vida celibatária, a sua realização, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os discípulos reconheceram
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de uma extrema ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Especialmente para vós que estáis aí em casa, aqueles que estáis sós e que precisais tanto desta presença do Senhor ressuscitado. A paz esteja convosco. O O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com o sacramento da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, caros amigos, esta celebração está cheia de vida e esta vida chegou às vossas casas porque foi aqui sinal do que acontece hoje em Cristo ressuscitado, em qualquer lado que seja e, sobretudo, onde a sua presença é mais requerida, porque sem Ele não poderemos viver com uma vida que vence a morte e vence todas as adversidades. Porque com Jesus Cristo tudo é possível. A Eucaristia que celebramos aqui, sacramentalmente, é o sinal real, verdadeiro e pleno da sua vitória sobre a morte, da sua vida entregue, que aquele pão e aquele vinho significam, é a sua própria vida, que assim mesmo se oferece. Mas essa vida, caros irmãos e irmãs, que estáis aí nas vossas casas, caras famílias recolhidas, como agora tem de ser, a vida do Senhor ressuscitado está aí também. E por isso o sacramento aqui celebrado é sinal do que acontece também convosco. Para todos, na certeza desta vida vencedora, a paz do Senhor e a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E mesmo que não fisicamente, no vosso coração, no sentido de Deus, no sentido dos outros, e em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou. Mais do que nunca, as empresas portuguesas não podem parar. 26 de abril, Dia da Produção Nacional. Escolha produtos com este selo. Portugal sou eu. Vários nomes do fado e do teatro português fizeram uma das últimas vontades de Amália Rodrigues: ver a sua vida num grande musical. Amália, esta palavra ensinou-me. Um espetáculo de enorme sucesso de Filipe Laféria, nacional e internacional. Amália, o musical. Estreia este domingo à tarde na RTP1. Este programa é patrocinado por meiadúzia.pt. Quero ir para casa e embarcar num A família do The Voice